coisas que vocês não usam mais, mas coisas legais, tá, gente? Uma blusa que ficou apertada, uma calça que não entra mais, uma bermudinha que vocês já ficaram enjoados. Podem começar a trazer essas peças para mim, porque nós vamos ter aquele bazar que nós fizemos no último, e assim, foi uma bênção, aquelas peças maravilhosas, com preços também maravilhosos. Então, tragam para mim essas peças até o dia 20, 25 de fevereiro, por aí, porque dá tempo de eu fazer aquela limpezinha, dar uma olhadinha em tudo que a gente vai colocar lá no bazar. Então, tragam para mim. Amém? Estou falando o anúncio rapidinho, gente, que hoje tem muita coisa para acontecer por aqui, então mais para frente a gente fala mais detalhes sobre o finalzinho de fevereiro, sobre março, mas orem e participem de todas as programações da nossa igreja. E hoje tem mocotó, maravilhoso, somente R$10, então está chovendo, é dia de comer o mocotó lá na nossa cafeteria, vem? Amém. Nós precisamos fechar aqueles 2 panelões lá, tá, gente? Vocês têm que levar para casa. Porque, de costume, na nossa Santa Ceia tem um grupo maior de pessoas, né? Porque é sempre uma vez no mês a Santa Ceia, o pessoal vem tomar ceia, aí tem uma aglomeração maior de pessoas. Mas, hoje, por essa eventualidade da chuva, né? A gente recebeu um grupo pequeno de pessoas. Mas, não deixe de passar lá na nossa cafeteria. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus pelo seu amém. Queridos, como ela disse, esse final de semana nós vamos fechar a igreja na quinta-feira é o último dia de culto aqui, antes do carnaval, e depois nós só vamos voltar na outra quinta-feira. Então, eu espero que você esteja conosco. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, vou conversar com o senhor Elias, vou tentar fazer uma live de oração no domingo com os irmãos à noite, e também na terça-feira, falando sobre família, vamos dar uma palavra, vamos cantar alguns louvores. Se eu conseguir fazer isso, nós vamos colocar nas redes sociais. Eu espero que você entre, vai ser um dia bacana, vai ser legal para todos nós. Amém, queridos? Amém. Queridos, nós vamos... Cadê o Rogério? O Rogério está aí? Não, o Rogério não chegou, então a gente vai falando um pouquinho mais com os irmãos. Nós vamos agora servir a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu não sei se você separou. Nós estamos aí numa luta muito grande para comprar esse terreno, que é a entrada desse terreno, né, que a gente precisa da entrada. Fizemos uma campanha relâmpago aqui na quinta-feira, estávamos precisando de 10 pessoas com R$1.000 e 20 pessoas com R$500. E tivemos uma surpresa na quinta-feira, 3 pessoas doaram, mais 2 pessoas doaram. Hoje de manhã, mais 4 pessoas fizeram a doação de R$500, então é importantíssimo que você se doe e também dê uma oferta de amor na casa de Deus, tá bom, gente? Eu espero que você me procure, tá bom? Ou se não, fale comigo no privado, para que você seja um colaborador desse novo empreendimento que a igreja está comprando, vai comprar em Cristo Jesus, amém, amados? Vamos fazer isso, porque nós temos um sonho de construir uma arena e também transformar esse espaço num colégio. Vai ser muito legal, vai ser bênção para a vida de todos vocês. Então, eu peço a vocês que separem sua oferta, o seu dízimo, e apresente ao Senhor nesta noite tão especial. Você que já preparou o seu envelope, eu peço a você que fique de pé, para a gente orar, agradecer a Deus por nossa vida financeira. Fique de pé, por gentileza. Nessa noite
vai se arrumando aí, nós estamos no tempo de alinhamento, o pastor vai estar organizando aqui. Ele estava lá, vai estar chegando aí. Esqueci minha oferta ali em cima. Desculpa, correr lá, procurei, eu sempre me perco aqui um pouquinho. Queridos, nós estamos num tempo, não novo na igreja, mas um tempo de alinhamento, e nós separamos alguns departamentos, nasceram na igreja, departamentos esses que já estavam trabalhando, e muito tempo de reunião, muito tempo de conversa, de bate-papo. Não chegamos assim no final, mas já estamos assim praticamente 80% daquilo que a gente deseja para esse ano de alinhamento. É só para os irmãos terem ideia, nesse tempo de alinhamento nosso, se eu não me engano, nós temos aí, eu acho que 9 ou 10, seu Elias, departamentos aí. 9 ou 10 departamentos, que eu não cheguei a ver, está com ele a relação ali, mas eu daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Só tira da tela, por favor, ainda. E então, nós vamos gerar, nesse novo tempo nosso, nós vamos gerar pessoas cuidando de pessoas, né, dentro da nossa questão de departamentos, que agora os departamentos vão cuidar de outras pessoas. Foi delegado um poder, foi delegado uma palavra para que a igreja ela tenha um crescimento nos seus departamentos, sabe? E esse crescimento é um crescimento de Deus. Vocês vão ver o que está para acontecer na nossa igreja, amém, amados? Então, nós temos assim, circulando, 18, nós estamos circulando mais ou menos, nesse meio desses 18, nós estamos circulando quase 200 pessoas, nem parece? Hein? Quase 200 pessoas. Então, eu queria apresentar a vocês os líderes de departamento, queria que eles viessem aqui na frente, todos os líderes de departamento, por favor. Difícil escolher? Foi. Algumas figuras? Foi. Algumas ainda estão se formando? Sim. Mas foi o que a gente preparou para todos vocês. Um grupo grande, né? Aí você vai perguntar assim, quantos são diáconos aqui? São poucos que são diáconos, né? Alguns outros, para o ano que vem, vão ser ordenados ao Ministério Diaconal. Alguns outros, ano que vem ainda, porque vários aqui vão passar pela Academia Missionária primeiro. Nova Vida, você tem que passar pela Academia Missionária. A Academia Missionária vai te aprovar, aí você vai ser ordenado ao Ministério Diaconal. Nem todos que estão aqui serão, mas alguns sim. No ano que vai vir, nós vamos renovar bastante o Ministério Diaconal dessa igreja, e eu penso que vai dar tudo certo. Amém? Então, não sei com quem a gente começa, seu Elias. Começa com quem aí? Que eu estou sem. O que eu quiser? Tá. A mídia, coloca a mídia. Nós temos aí o seu Elias e o Lucas, né, que está ali? Lá de cá, está um pouquinho. Isso aí é um organograma que nós fizemos. Então, a mídia da igreja hoje, ela tem essa cara ali. Não sei se você está entendendo, né? Só mostrando para vocês, todas essas carinhas que estão aqui, elas vão trabalhar na mídia da igreja. O que é mídia, né? Cadê o Alisson? Está aí? Não foi trabalhar? Não veio, né? Deve estar aí no meio da chuva. A chuva está forte demais. Então, você vai ver que esse grupo aqui, ele tem 2 comandos que estão ali em cima, mas esse grupo aqui, só para a igreja entender o que a gente está fazendo para que a igreja ela tenha uma vida diferente. Então, todas essas pessoas que estão aqui, elas mensalmente, elas vão passar por um processo de palavra, de oração. Esses 2 líderes vão dar metas de oração para esse grupo, horários que eles têm de orar, horários que eles têm que ler a palavra. Isso aí vai ser passado por mim, né? Uma palavra pastoral e algumas organizações sobre esse assunto para esse grupo. Gostaria que o grupo falasse. Quem fala pelo grupo aqui? É o Lucas. Boa noite, amados, a paz.
Então, amados, nesse ano de alinhamento, a nossa proposta da mídia é sempre trazer o melhor para os irmãos em relação a conteúdo, né? Em relação a conteúdo para você ter acesso à internet, porque ali somos divididos em 2 estágios, né? Temos a transmissão, você vê o seu Elias, você vê a Tayane, muitas das vezes o Vitor ali. Tem a galera que fica ali, que muitas das vezes a gente não vê, mas está ali nos bastidores, passando o slide, está ali, muitas das vezes, resolvendo algum problema, para sempre ter essa imagem aqui no telão para os irmãos, para ter um melhor conforto visual para os irmãos. Temos o nosso amigo Adriano, o Lucas Og, faltou só o Luquinha da Monique também, que está ali na sonoplastia, que é para os irmãos poderem ter uma audição melhor, né, do que está acontecendo, dos instrumentos da live. E todos nós juntos queremos nos fortalecer espiritualmente e trazer para os irmãos uma melhor sonoplastia, uma melhor arte, uma arte melhor para os irmãos poderem entender melhor o que está acontecendo na igreja, né? Porque a mídia, ela é importante na questão de jogar informação para os irmãos. Então, sempre quando você vê um banner, sempre quando você vê alguma coisa sendo postada, tem um irmão por trás ali com o maior carinho do mundo, fazendo de uma forma que os irmãos possam entender melhor e possam saber de todas as programações que estão acontecendo na igreja. Então, que nesse ano de alinhamento nós possamos servir a igreja com a maior excelência possível. Amém? Essa é a mídia da nossa igreja. O próximo, coloca o próximo para mim, louvor, Adriano, né? Você vê que o louvor está composto com esse grupo de pessoas. Hoje nós não tínhamos uma liderança de louvor, liderança que eu digo, eu sempre fui pastor, sempre gostei de louvor, e eles sempre andaram sozinhos, e nós encontramos ali o Adriano, que tem feito um trabalho de muita excelência, de amor, de graça, de compaixão, de abraçar os irmãos. Ele é um camarada muito carinhoso, e nós escolhemos ele para que ele dê continuidade a esse trabalho. Eu me senti um pai agora, né, dessa equipe. Boa noite a todos. Vocês estão vendo ali o rostinho ali? Tinha uma do Paulinho que eu me amarrei, que era o Paulinho dirigindo um carro, parecia o Toretto, mas não colocaram. Você sabe qual que é, né? Gente, essa é a nossa equipe. Eu acredito que vocês conheçam todos, praticamente, porque todos os domingos sempre tem alguém aqui em cima ministrando para vocês. A gente está tentando colocar uma nova roupagem na equipe, não tirar a essência, mas de comunicação com a igreja, que cada um expresse aquilo que está sentindo. E dentro do nosso grupo, eu criei algumas coisas como conselheiros. Antes de chegar lá, nesse grupo todo ali que você está vendo, eu tenho ali a questão do JPEG com a Letícia e o Lucas, que ali não está separado, mas só para a gente, e o Lucas de Nutim. E, a partir disso, nós criamos ali conselheiros, nós criamos um grupo de integração, nós criamos um grupo de... que eu posso dizer que é da festa, né, que não está fazendo muita coisa, não. Hoje eu puxei aqui a orelha aqui da festa, que eu estou doidinho para comer um churrasco aí na casa do Paulinho e ainda não saiu. Mas, muito mais do churrasco também, a gente tem uma outra questão, que é a intercessão, de oração. Então, esse grupo, ele não somente vem aqui na frente cantar, ele vem fazendo todo um trabalho por diversos. Se vocês querem saber quem é o grupo de louvor, te convido a vir aqui uma quarta-feira à noite. Pula essa parte, que aí você vai conhecer verdadeiramente quem é a equipe de louvor. Não são essas pessoas santas que vocês veem aqui em cima, bonito, não. É uma coisa muito linda. Tem alguma galera que está vindo aqui, e nisso tudo tem muitas pessoas que não estão ali, mas que já estão dentro de um projeto, que agora, para você entrar na equipe de louvor, você vai precisar ter um período probatório ali. Então, você vai ter que ter um tempo ali, para saber se é isso mesmo, um estágio, para saber se é isso mesmo que você quer. Porque tem muita gente que quer cantar e quer tocar, mas não quer ensaiar. Não quer tirar a música. Não quer fazer um montão de coisa. É jogador de futebol. Mas, gente, isso daqui eu já tenho no grupo, que eu estou precisando trabalhar e tratar isso dentro do grupo. Mas a gente está aqui abertos, tá? Venha, tem audição agora. The Voice, agora The Voice Nova Vida. Entendeu? Instrumental, vai ter cadeira virando, o pastor vai ficar aí embaixo,
tá? Se ele virar a cadeira, tá tudo certo. Tá? Então, assim, não fiquem mais, a gente é com medo de chegar na equipe de louvor, porque a equipe de louvor está aberta para isso, a gente tem que tentar trabalhar com os outros departamentos, alguns departamentos já estão chegando perto da gente, ó, precisamos de vocês, e a gente está começando a trabalhar dessa forma, tá bom? Porque a equipe de louvor é uma parte integrante de toda a igreja. Quem é o próximo? O próximo é Rogerinho. Vai lá, JPEG, cadê o Rogério? És tu? Boa noite, igreja, mais uma vez. Está espalhado o negócio? O que houve que você está reclamando? Então, gente, essa é a estrutura do JPEG, mas aí o que acontece? Só para a gente ter um entendimento, porque o JPEG ele acaba replicando alguns ministérios que já tem na igreja. Até o Adriano estava falando aqui que a Lelê é liderada por ele, mas ela é líder do Ministério de Louvor do JPEG, que está debaixo da liderança do louvor da igreja. Então, tudo que a gente faz, a gente está debaixo de uma liderança, que é a liderança da igreja. Então, nós temos ali uma base. Deixa eu olhar para cá que vai ser melhor. Eu lá, né, minha cara redonda lá, com a minha esposa, né? E aí a gente tem um braço ali do Tim, que pega uma faixa etária de idade com o Lucas e a Débora, e esses trabalhos que eles fazem, a gente acaba ocupando 2 sábados do mês, né? Como vocês sabem, o último sábado eles fazem um trabalho com o Tim, eles fazem um trabalho com o Tim também a respeito de EBD, que nós achamos muito importante também. A gente integrou agora uma secretaria no JPEG, porque a gente quer começar a fazer um trabalho de identificar algumas coisas que só a secretaria pode fazer. Então, às vezes, eu quero saber quantos jovens eu tenho de fato. Eu preciso de um aparato científico, assim, de saber, de uma pessoa que faz o acompanhamento, se os jovens estão vindo, quais os jovens que deixaram de vir. Eu não tinha isso na mão assim, então a secretaria vai fazer isso. Nós trabalhamos com a finança agora separado, né, que antigamente eu e a Karina, a gente ficava com as duas coisas, a gente tinha esse trabalho, hoje a Fernandinha fica com a finança, e a gente vai trabalhar nessa estrutura que vocês estão vendo. O que eu acho importante nesse ano de ressaltar para vocês é o seguinte: nós acreditamos em 5 patamares que eu já estava falando, que é palavra, adoração, oração, evangelismo e serviços. O JPEG, ano passado, que foi um ano de excelência, mas a gente falhou em uma coisa, que era o evangelismo. A gente não estava conseguindo dar conta do evangelismo, e esse ano a gente está agregando o evangelismo aos jovens. Nós sabemos que a igreja também tem um trabalho de evangelismo, mas esse evangelismo que a gente vai fazer com os jovens vai ser um evangelismo assim, com um diferencial, né, que os jovens trazem e tal, né, de encenação, um bocado de coisa que eles fazem. É um tipo de evangelismo estratégico que a gente fala, e a gente vai começar a trabalhar com isso, e também com a cultura do reino, que é a leitura bíblica. Então, a gente está com um planejamento da leitura da Bíblia toda durante o ano, e a gente vai dar tiros curtos de 40 dias. Então, a gente vai começar agora com uma leitura bíblica de o Novo Testamento em 40 dias. Nós criamos um plano todinho, da Bíblia toda, e a gente vai de tiros em tiros curtos, porque a gente entende que se a gente fizer uma meta muito grande, o pessoal vai afrouxando no meio do caminho. Então, quando você bota 40 dias, tal, aí depois mais 40 dias, e a gente vai lendo a Bíblia ali, e a gente vai se edificando também como cristão, que conhecedor da palavra, que maneja bem a palavra. Então, os jovens, já desde o começo, eles têm que ter essa consciência, né? Então, como o Adriano falou, o JPEG está ligado à igreja e ele faz parte de todo esse mecanismo de alinhamento. Nós, do JPEG, nós somos fornecidos pela fonte que vem da geração vida, nós captamos as crianças ali, e aí ela já passa pela adolescência e entra na juventude, e a gente está estreitando essas ligações para que tudo flua de uma forma assim bem legal. Tá? Então, esse é o JPEG, a gente vai trabalhar esse ano, a gente vai ter um congresso esse ano, a gente vai ter o VCE esse ano, e um acampamento jovem de carnaval em 2025. Esse é o projeto do JPEG para esse período aí. Amém?
A gente fica feliz de ver os projetos que estão sendo lançados. Foi muito custoso para a gente trabalhar, organizar tudo isso, mas a gente está vendo que está caminhando. Próximo departamento de mulheres. É você. É ela, né? Tanta gente que ela tem, tantas mulheres do lado dela. Só 19, né? São só 19. Tem a Letícia também, que eu esqueci de colocar ali. Letícia, me perdoa. Mas ela é do louvor do JPEG, ela faz parte comigo do Ministério Feminino. Eu sou a diaconissa Márcia, todas me conhecem. Aquelas meninas ali estão trabalhando comigo, algumas são já antigas, outras são mais recentes. Nós temos no nosso ministério dança, nós temos no nosso ministério teatro, nós temos, o nosso culto é toda a terceira sexta de cada mês. Esse ano nós temos um congresso, dia 9 de março. Temos o Outubro Rosa, dia 26 de outubro. E temos Mães de Joelhos e Filhos de Pés. Para as mulheres que não sabem, as mães, todo terceiro domingo, 7h30, nós estamos ou aqui em cima, ou na salinha lá embaixo, orando pelos nossos filhos. Gostaríamos muito que vocês estivessem conosco, porque quando a mãe está de joelho, o filho está de pé. E nós precisamos muito orar pelos nossos filhos. E esse é o meu ministério. E eu gostaria muito que vocês viessem os cultos, pelo menos para conhecer. Ah, mas eu sou jovem, mas o meu culto é de 1 a 100 anos. Menina de 1 ano até 100 anos, eu estou aceitando, até se tiver 200 anos. Então, vocês sejam bem-vindas. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar sobre o grupo feminino, pode falar comigo, com uma das meninas ali, tá bom? E nós esperamos por vocês, dia 9 de março, às 2h. Fez a merchan já. Vamos lá, próximo. Próximo é departamento de homens. Hoje nós temos uma pessoa diferente, né? O Alexandre vai ajudar em outra parte. E hoje é o diácono Felipe. A paz do Senhor, boa noite, tudo bom, irmãos? Para mim, acredito que vai ser um desafio muito grande, porque quando a gente está ouvindo, sentado, recebendo, é uma coisa. Agora, quando a gente está de frente, com uma responsabilidade, de estar trazendo uma palavra, de estar trazendo projetos, estar escolhendo pessoas. Ali eu pude estar escolhendo, eu acredito que tem mais 3 pessoas que ficaram de me confirmar. Vou estar agregando ainda nesse projeto dos homens. A minha expectativa é muito grande para esse ano, 2024. Porque enquanto nós aprendemos a palavra, nós que somos homens, sacerdotes, somos o cabeça da nossa família, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. E nós temos que estar buscando a Deus. E eu creio que vocês, homens, junto comigo, a gente junto, nessa pegada, nós vamos estar fazendo coisas grandes para o reino de Deus. Nós, como estava até conversando com o pastor, além do nosso culto, que vai ser todo terceiro sábado de cada mês, às 5h da tarde, nós vamos ter eventos fora. Alguns dias nós vamos ter evento no estacionamento, alguns dias nós vamos estar saindo na rua, procurando um canto para a gente estar tendo um bate-papo, tendo uma conversa. Então, eu acredito que Deus está separando coisas grandes para nós. Basta nós estarmos juntos, unidos, para podermos viver isso no reino de Deus. Tá bom? Então, esse grupo que vai estar com o diácono Felipe, ele vai ter oração e várias coisas, como eu já disse aqui. Você está vendo todo esse grupo que está aqui atrás de mim? Esse grupo ele já se reúne comigo 1 vez ou 2 vezes no mês, para a gente orarmos, para a gente falarmos da palavra. Então, esse grupo vai estar comigo 2 ou 3 vezes no mês, né? Eu pego eles pelo pé, né? Próximo. Recepção, vem cá, Val também está cheia, meu Deus do céu, gente pra caramba. Estou cheia, e quem quiser fazer parte da recepção, seja bem-vinda. É um prazer estar à frente da recepção, recepcionando essas mulheres. E esse ano entrou mais 3 meninas, e como a gente conversou na reunião, tem sido bênção, e recepcionar a igreja, como eu falo para ela, é um privilégio, porque a gente com um sorriso no rosto,
com uma cara bem bonita, rindo para vocês. E como elas falaram, que tem uma menina no nosso grupo hoje que é fruto de um abraço, de um carinho, de uma mulher da recepção. E que a gente possa, nesse ano de 2024, ficarmos mais unidas, buscarmos mais em oração, mais testemunho, e podem contar comigo aí para o que der e vier neste ano. E eu agradeço estar à frente desse grupo lindo e que a gente vai fazer muitas coisas juntas nesse ano. Esses grupos eles vão sair juntos, esses grupos vão ter reuniões nas próprias casas, vai ser muito legal, vai ser bom. Próximo. Intercessão. Tá cheia ali. Vem cá os dois, né? Boa noite, família Nova Vida. Eu fiquei com a parte da intercessão, mas eu não estou só. Eu não estou só, entendeu? Então, estou com a minha esposa, que é uma bênção ao meu lado. Pensa nisso, hein? É uma só carne, vamos lutar junto. E vamos guerrear, nós estamos aqui para guerrear em nome de Jesus. Creia que Deus faz o impossível na vida de vocês. Deixa eu falar algo rapidinho. Eu não sei como você entrou por essa porta, mas eu vou falar algo aqui tremendo. Se você entrou aqui fraco, caído, que o fraco fique forte e que o caído se levante em nome de Jesus. Você não sabe a guerra espiritual que foi para você estar aqui. Você não sabe como foi não só a chuva, mas muita coisa tentou te parar. Mas deixa eu falar algo para você. Você atravessou, você rompeu e você está aqui. Em nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida. Então nós, juntamente, né, filha, pedimos a orientação de Deus para colocar pessoas no nosso caminho. Que pessoas que sintam. E eu aprendi algo que é tão interessante, que a luta do meu irmão é a minha luta. Que o choro do meu irmão é o meu choro. Mas a vitória do meu irmão também é a minha vitória. Então creia nisso. Olha para o teu irmão e fala, a sua vitória também é minha vitória. Então procuramos pessoas e juntamente começamos a buscar a presença do Senhor para poder direcionar. E aqui está. Jesus colocou essas pessoas em nosso caminho e vamos lutar juntos. Eu quero que vocês entendam, enquanto o culto está acontecendo aqui, tem pessoas orando lá em cima por vocês, orando pela sua casa, pela sua família. Tem pessoas que hoje passaram a tarde orando por vocês. A chuva caiu, mas a oração aconteceu. De manhã nós passamos no Zap, né, para as pessoas estarem intercedendo por toda a família, por toda a igreja, por toda a congregação. E assim aconteceu. E estamos à frente dessa oração, estamos à frente de estar todos os dias junto com essa família, né, que Deus nos uniu para estar orando pela igreja, estar orando pelo nosso pastor, estar orando por todo o ministério, alinhado. Ninguém que está solto, não. Aqui. Tem aqui, ó, um alinhado com o outro. Então, aqui a gente está falando a mesma língua. Irmão, todos aqueles que foram escolhidos para estar aqui, primeiramente, foi pedido a Deus direção. É alinhamento. Não tem outro alinhamento se não for de Deus. E eu vou passar para minha esposa, que ela vai falar um pouquinho, que ela gosta de falar, tá bom? Um segundo, amém, gente. Então, ali vocês estão vendo alguns jovens, e aí quando a gente foi decidir, porque geralmente oração, né, a senhorinha e tal, não, mas a gente quer os jovens também, porque a gente tem sentido o crescimento dos jovens através do JPEG, através dos louvores, e a gente tem visto como eles estão crescendo espiritualmente. Então, a gente uniu todo mundo. Acho que ali o mais velho, acho que é o seu Felipe, eu acho. Mas, assim, a gente pegou pessoas de vários grupos, né, para se unir e para interceder pela vida de vocês. Eu creio que vai ser bênção, precisando de uma oração, de uma intercessão. Conta com a gente e com essa galera boa aí que Deus colocou no nosso caminho. Amém? Amém. Esse é o ministério que ora pela gente. A Jana também, ela está sendo a pessoa que está do meu lado, lá em cima, junto com o Flávio. Ela faz todas as minhas agendas. Se você, pastor, eu preciso de um gabinete, chame ela, amém? Ela faz todas as minhas agendas, ela liga para mim todos os dias. O Flávio, ele está tomando conta de todo esse ambiente, igreja, em questão de um copo com água, toda essa equipe. Então, a gente não tem mais problema, né, de falar, estou precisando de um copo com água. Não, tem alguém que vai ser coordenado naquele dia, até para botar uma água, para servir alguém aqui no altar. Então, fora essa oração, ela é a pessoa que faz todas as minhas agendas, ele que cuida de tudo aqui em cima. Amém? Próximo.
departamento da cafeteria. Quem é? É tu? Minha pressão. Estou até com a pressão baixa. Estou no apoio aqui, tá, gente? Vai. Boa noite. Eu sou Viviane. Junto com o Fernando, nós fazemos parte da liderança da cafeteria. Ali são algumas pessoas que eu separei para me ajudar em algumas áreas, né? Seja na compra de insumo, até mesmo para tirar as responsabilidades do pastor, porque é ele que fazia tudo, né? Então, aos poucos, a gente está tirando isso dele, né? Então, da limpeza, a parte de insumo, a parte de eventos, se vocês quiserem fazer aniversário, bodas, tá? Pode entrar em contato com a Jana, marcar. E a Dani, que faz a escala. A Bia, que está na parte da mídia, né? Que é um pouco separado da mídia da igreja. Coisa de foto, né? Então é isso, gente. Eu convido vocês, nós, além dessas pessoas que estão ali, temos mais de 20 pessoas que são colaboradores. Então, esses colaboradores não, são voluntários. Temos voluntários e, além de voluntários, nós precisamos de mantenedores. O que seria mantenedores? Ajudar, comprar uma caixa de guaravita, ajudar com oferta, até mesmo para não precisar tirar da igreja. Porque a cafeteria foi um sonho, né, que Deus deu no coração do pastor. Era uma cantina pequenininha e ele fez um espaço lindo. E esse espaço ele é para a gente ter comunhão com o irmão, tomar um café, bater um papo, falar de Jesus, evangelizar, ser evangelizado, né? Esse é o objetivo. Então, que o culto não acabe só aqui. O culto desce e a gente ali faz ali comunhão com o irmão. Então, é isso. Então, assim, eu peço a ajuda de vocês, da igreja. Quem puder ajudar com oferta. Eu sei que aqui tem várias mulheres talentosas que sabem fazer bolo, doce, entendeu? Então, quem puder ajudar. Viviane, eu posso ajudar com a mão de obra. Me procura, porque eu dou material, entendeu? Hoje nós temos mocotó, que foi doado. Temos bolo da Neia. Já acabou, né, Neia? Mas temos pudim, tem o bolo da Bia. Então, é isso. Tem o bolo do pastor. Fica aqui um instantinho. Eu, uma vez, estava construindo a cafeteria e eu fui muito julgado com a cafeteria. O pastor está criando um comércio dentro da igreja. Fui muito julgado e eu cheguei para a Viviane e falei: Vivi, eu estou sendo julgado dessa forma e eu tenho uma visão que essa cafeteria ela vai nos trazer assim, um mantimento grande para a igreja. Deus me deu isso. Ela disse, ela ficou até com medo, falou: bom, pastor, comigo fica difícil e tal. Aí ela embarcou nisso aí e pegou com a gente. A cafeteria, desde a época que abriu, ela abriu quando nós acabamos de pagar as coisas, não é isso? Aí a gente começou a colher os frutos, não é isso? Pagamos as coisas, começamos a colher os frutos. Foi em agosto, não é isso? E de agosto até agora, janeiro, nós já circulamos ali quase 60 mil reais. Você olha para aquilo ali e você fala assim: que isso? Como? Eu também pergunto para vocês: como? Né? São milagres de Deus. Quase 60 mil reais. Só 50 mil foi para a conta da igreja para comprar o terreno. Vai mais 5 mil agora, não é isso? Então, quase 60 mil se rolou e várias outras coisas que se compra, que se faz. Então, foi um pensamento que Deus colocou no meu coração. Eu digo uma coisa para você, queridos: quando Deus coloca, é uma coisa fabulosa. E alguém pegou, está puxando essa corda junto comigo, não só ela e o Fernando, e são pessoas muito ocupadas, como todos nós somos ocupados demais aqui, mas estamos dando uma parte nossa para a obra de Deus. Muitas das vezes nós estamos lá por trás das cortinas, né? Lá de cara no fogão, o pessoal servindo aqui, não é isso? Mas está saindo e graças a Deus. Está no contrato, não. Ela disse que não estava no contrato, vim falar aqui em cima, não. Próximo. O contrato era só para trabalhar. Próxima etapa. EBD. Vamos lá. Giovanni. Fala. Bem, mestre, a gente... Bem, professor, a gente, claro que os professores precisam. Cadê a Martinha? Hoje não está aí, não, né?
Nós estamos quase 100 pessoas na Escola Bíblica Dominical de manhã. É uma alegria enorme, porque examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Eu costumo chamar os alunos da Escola Bíblica Dominical de bereanos, porque eles vão ali na Palavra de Deus, estão ali adentrando. Nós temos agora um departamento pedagógico, que bola o trabalho, que bola o material, né? Tem a parte administrativa, é por isso que eu chamei o Bruno aqui, eu mexo com a parte pedagógica, o Bruno com a parte administrativa, mas também é professor, assim como a Alcineia também é professora, a Martinha é professora. A Escola Dominical hoje tem uma parte de mídia, que trabalha a questão de mídia, questão social, mídia social, com Romano, e a gente tem analisado a cada escola dominical que a palavra é viva, e a palavra não fica tão somente dentro da casa de Deus, dentro do que a gente estuda, ela se materializa, e quando ela se materializa, ela vai para fora. Quando ela vai para fora, ela salva vidas. A gente tem linkado a EBD juntamente com com o quê? Com o evangelismo, com as visitas nos lares, sabe? Nós temos uma secretária, né? Oração, nós temos Bruno lembrou legal, nós temos uma sequência de toda quarta-feira, oração por propósitos. Nós temos que ter propósitos, né? E o nosso maior propósito na EBD é ganhar vidas, por incrível que pareça, né? É uma oração que busca ganhar vidas, jejum para chegar em casas, em famílias que necessitam. E nessa semana a gente teve uma bênção especial, e eu me sinto privilegiado por estar trabalhando com o Bruno, né? A gente anda como Pedro e Paulo, né? Mais ou menos assim, né? Guardadas as devidas proporções. Temos jovens que estão trabalhando dentro da EBD. Gente, você só consegue vencer o inimigo se você estiver alicerçado na palavra. Eu costumo dizer que a EBD está trazendo para aqueles que participam da EBD, não águas rasas. Nós estamos navegando dentro de rios caudalosos do profeta. Nosso objetivo na EBD é ver a manifestação do Espírito Santo através da palavra. É ver um avivamento nesse lugar através da palavra. Adentrar dentro da palavra. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, e a gente tem falado muito sobre isso na EBD, sobre os últimos dias, e precisamos estar alicerçados na palavra. Então, nós temos aqui a nossa professora, nós temos os professores, nós temos um departamento pedagógico, nós temos um departamento de intercessão. Olha isso que bacana, né? Nós estamos por trás, cada aluno da EBD é um intercessor. É um intercessor pelos professores, pelo que a gente vai fazer lá fora, nas visitações, no evangelismo. E tudo isso a gente só pode fazer quando a gente está com Cristo no nosso coração e sendo Ele o nosso general. Eu convido a você, tá? Se você quer adentrar e sentir algo sobrenatural, vem à EBD. Não tem sido assim, Marcelão? Né? Então eu convido você, mais uma vez, examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Se você quer ter intimidade com o Senhor, não adianta você querer ter intimidade do Senhor se você não adentrar na palavra. É através da palavra de Deus que você tem intimidade com eles. E eu sinto que cada aluno da EBD está vivendo um processo de cada vez mais de intimidade com o Senhor Jesus, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Muito feliz com a EBD, passei esse bastão aí e graças a Deus tem sido bom. Próximo, Departamento de Evangelismo, já falou, né? Próximo, Departamento de Tarde de Comunhão. Se a Ana está fazendo um trabalho nessa tarde de comunhão, que a Márcia fala assim, caramba, essa Ana arrebentou a boca do balão. E esse departamento é acoplado às mulheres, né? E ela tem feito um trabalho muito excelente. Fala um pouquinho. Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia e eu trabalho com a tarde de comunhão.
como funciona a tarde de comunhão? A tarde de comunhão é um culto que nós fazemos na casa de vocês, né? Vocês nos convidam e nós vamos até a sua casa, levamos palavras, dinâmicas, reflexões, temos a brincadeira também no final. E esse é um trabalho evangelístico, porque eu levo o meu grupo, mas eu não convido ninguém. Quem convida é quem nos convida, né? Aí você convida aquele seu vizinho, um parente seu que você quer que ouça a palavra de Deus, e nós vamos ali e fazemos esse trabalho, né? Esse trabalho já completou 4 anos, né? Fez agora 4 anos, já 1º, e tem sido bênção na vida de muita gente, né? Das meninas que trabalham comigo, da diaconisa Márcia, né? E eu confesso que quando ela falou comigo, eu tive muito medo mesmo de assumir. Mas, graças a Deus, Deus nos honrou, nos capacitou. E, se vocês quiserem uma tarde de comunhão na casa de vocês, basta me procurar a diaconisa Márcia ou uma das meninas que estão ali, tá? E vai ser um prazer estar na casa de vocês, levando a palavra de Deus. Obrigada. Graças a Deus. Ministério lindo. Vamos lá, Departamento de Tarde de Comunhão, próximo. Geração Vida. A Geração Vida, ela está com uma roupagem bem nova, não é isso? Bem nova. Todo mundo junto, né? Essa menina aqui, vem cá, é a Kelly, né? Essa daqui, a gente já conhece muitos anos, nos conhecemos há muitos anos, muito tempo. Não tem ideia. Tem pessoas aqui que passaram pela mão dela, estão casados hoje, têm filho. Parece que você é velhinha demais, né? Te chamei de velha, né? Chamei de velha, né? Vem aqui no seu lugar agora. Agora nós temos, antes de vocês falarem do projeto de vocês, a Geração Vida, ela se dividiu nesses 4 aqui, né? Elas estão divididas e unidas. Quem sabe disso, né? Divididas e unidas, né? Oi? Bambu, né? Bambu chinês, não é isso? Divididas e unidas. Cada uma agora são responsáveis por uma classe, sabe? Então, elas vão botar a classe para frente. Vocês falam. A paz. Boa noite, igreja. Vou fazer uma pergunta. Quem foi do ministério aqui, do Geração Vida? Fica de pé. Fica de pé, gente. Não, quem já foi, criancinha, já trabalhou. Só isso? Cadê esses jovens? Tem lá em cima, né? Tem mais. Estão com vergonha porque não... E a nossa frase, né? Que a gente sempre trabalha nos eventos Geração Vida, a nossa história começa onde? No Ministério Geração Vida. Pode sentar, gente. Mas é só para a gente refletir, né, por o quanto esse ministério é importante. Eu acho que é um dos mais importantes dentro de uma igreja. Semana passada eu estava lendo que para a igreja vencer o mundo de hoje, né, esse novo tempo, esse tempo tão difícil, as estratégias serão o alinhamento, uma igreja unida, e igrejas que tenham ensinamento bíblico desde criança, desde bem pequeno. E as escolas que venham fundar também seus projetos de escola com princípios. Porque se a gente não trabalhar investindo nessas crianças, as coisas vão se complicar mais ainda. E o Geração Vida, né, ele já está nesse trabalho há muitos anos. Porque fica lá embaixo, meio que escondidinho, né? Igual o bambu. Né? Nós aprendemos que o bambu ele cresce, né? Primeiro nas profundezas, e depois ele cresce para cima, né? E ele vem mostrando aí a sua força, a sua vitalidade, a sua união. E o Geração Vida, nessa nova proposta de alinhamento, está unida com essa visão, né, da igreja, unidas no alinhamento com Deus. E temos um projeto maravilhoso que vai estar continuando, repaginado. Contamos com vocês, né? Acho que muitos aqui têm filhos lá embaixo. Pedimos também algumas ajudas, né? Não deixar as crianças irem para a salinha com o celular, trazer as crianças para EBD de manhã, aos domingos, à noite. Teremos culto às terças e escolinha também às terças e quinta. E agora nos eventos também paralelo da igreja, como nós vamos ter dia 23, o culto de casais, que vai ter salinha, tá bom, Carlos? Aí, ó, casais que querem vir e trazer as crianças, nós vamos ter salinha, tá? Participe. Se você tem o desejo de trabalhar dentro do Ministério Infantil, nós temos classe de 2 aninhos até 12 anos. Se você tem o desejo, é uma vez no mês. Mas tem que participar de todo esse projeto, né?
de oração, de consagração, da capacitação que nós também vamos ter a cada bimestre, e dentre outros, tá bom? Conte com a gente, a igreja também conta com vocês, e trago as nossas crianças. Graças a Deus. Eu vou estar ministrando para elas, né, o chá de carrinho, não é isso? Chá de boneca, tarde dos carrinhos e noite das princesas. Eu recebi um material, vou estar ministrando para elas, vou mostrar para elas, elas já conhecem mais ou menos o caminho, mas nós vamos fazer isso aqui. Nós trabalhamos com o nosso acampamento, né, Rogério? E a gente vai fazer tipo um trabalho como esse com as crianças. Vai ser algo muito legal. Vai começar com os pais. Os pais vão ter 10 dias que vão estar com as crianças até levar o seu filho a esse projeto. Então, a gente vai começar com vocês, para que vocês, dentro de casa, já comecem a trabalhar para os seus filhos chegarem até o projeto. É uma coisa muito legal, muito bacana. Vamos tentar fazer isso nas férias do meio do ano, já. Oi? Primeira escola de paz? Vamos ver, vamos pensar, vamos sentar. Dei só uma notícia rápida para vocês. Próximo, vai lá. Melhor idade estava com o Bruno e a Valdirene, eles não saíram, continuam juntos, mas quem vai... Oi? Liberar vocês, pode descer vocês, que elas estão trabalhando, né? Eles estão lá na salinha se matando. Rapaz, meus irmãos, né? Que desafio, hein? É um desafio tremendo trabalhar com a experiência da igreja, né? Não posso chamar de maioridade, tá, gente? Que eu levei bronca. É melhor idade, é a melhor fase. E eu confesso, pastor, que quando o senhor fez esse convite, eu chorei de desespero real. Chorei mesmo. Falei assim, Sandra, eu vou negar, eu estou com medo. Eu? Como assim? Só que na mesma hora, chorando de verdade, gente, Deus puxou minha orelha e falou assim, não foi você que falou que estava para o reino? Que você estaria disponível para que eu te colocasse? Escuta a voz do teu líder. E o Bruno é prova disso. Falei assim, vou esperar a palavra. E todo culto, sai do comodismo, vamos fazer algo diferente. E aquele lá já vinha assim, escutou? Isso foram várias pregações. Falei, vou para o primeiro culto, vamos lá. Culto não, bate-papo com a melhor idade. E, gente, que grupo. É uma animação. É assim, o que eu posso dizer que é realmente a experiência. Quando eu fiz o encontro de casais, eu me lembro que um casal, né, que deu um dos testemunhos, falou assim, quando eu estava na minha pior fase, me aconselharam, se juntem com aquelas da oração, as pessoas de mais experiência. E aquilo realmente, gente, eu guardei no meu coração. E Deus me colocou justamente ali, com a experiência da igreja e com a animação da igreja, tá, gente? Porque a gente chega aqui, é nos gritos, é no abraço, é uma animação só. E esse grupo aí, alinhamento. Antes mesmo do pastor colocar isso, o nosso grupo já estava alinhado. Se eu abrir o meu WhatsApp, vocês vão ver lá, o nosso grupo, Juntos e Misturados. Exatamente esse grupo aí. Fiz outros convites? Fiz para outras pessoas. Mas foram esses, os que já pertenciam. Então, o que eu coloquei no coração? Deus já tinha separado esse grupo. Para eu me sentir confortável em estar trabalhando com esse grupo. Vou falar algo que eu até cheguei a falar para o pastor. Um belo dia eu estava sentada ali e virou uma senhorinha. Isso é um absurdo. A gente não tem passeio, a gente não tem isso, E eu falei assim, só tem para casal e para adolescente.
Aí eu virei e falei assim, ela, a gente também está aqui, com raiva. E eu entendi. Aí eu falei assim, ai, Sandro, tadinho, vamos depois conversar com o pastor? E numa conversa com o pastor, adivinha o que ele me propôs? Vamos fazer passeio para eles? Vamos fazer isso, isso, isso. E, gente, quando eu dei essa notícia para eles, foi uma alegria total. Então, assim, galerinha, vocês que fazem parte da melhor idade ou não, fica o convite. A gente não precisa ter mais de 60 anos para fazer parte. Realmente, é uma bênção. Temos louvores, eles clamam, eles louvam, faz de tudo, entendeu? E dali a gente sai mais abençoado do que tudo. Os nossos bate-papos serão todo segundo sábado do mês, das 15 às 17 horas. E eu faço esse convite para a igreja. A gente não precisa ter mais de 60 anos para participar. Podem vir também os que têm menos idade, entendeu? Que eu tenho uma certeza que não vai ser bênção só para eles, mas como para todos nós, tá? É sempre bom a gente estar perto de pessoas que a gente pode o quê? Aprender. E realmente, gente, eles têm muito em que ensinar, tá bom? A paz para todos. Graças a Deus. Segue. Diretoria de eventos, né? A Neta está sozinha, coitada. Ela disse que eu que ajudo ela. Sozinha e Deus, né? Mas e o Senhor sempre comigo. Então, pastor Ney me colocou nessa missão, né? Que eu já venho fazendo, né? Com o pessoal planejando o passeio do batismo, trabalhando com o pessoal do batismo. Então, dando esse apoio, a minha parceria é essa, né? Ele orienta, eu vou executando, tá? Então, aí deixo o meu convite, vou aproveitar, né? Dia 27 de abril, passeio com batismo. Quem tiver interessado, os valores, depois do carnaval nós vamos passar os valores. Quem tiver interessado também em se batizar, só me procurar, já tem alguns nomes, tá? E vamos que vamos, né, pastor? Os eventos. Não é só isso, né? Ela trabalha no evento, mas esse evento traz o discipulado e série de coisas, né? A Ney é uma mão na roda para mim, mas ele vai crescer bastante com ela. É rapidinho. Próximo. Departamento de casais. Departamento de casais, o que aconteceu? Nós temos aqui, chega aqui vocês dois, nós temos muita gente que trabalha com casais aqui. Nós temos vários eventos que acontecem aqui na igreja. São eventos que não são particulares, são ligados à igreja, como Aliança, Casados para Sempre, e tantas outras coisas que tem. Nós temos um trabalho paralelo aqui conosco, que eu sou um daqueles que estou junto com os irmãos, que é o encontro de tratamento. Nós temos a segunda lua de mel, e nós temos os cultos que acontecem aqui para casais. Esses cultos que acontecem aqui para casais, nós temos aqui o Daniel e a Silvana. Eu estou procurando pessoas nossas, de casa, para trabalhar com a gente, não dizendo que as outras pessoas não são de casa, só que eles vão trabalhar naquela linha de, vamos supor, César arrumou um pregador, eles vão estar aqui nos cultos, anunciando os pregadores, anunciando todo o trabalho para casal, tudo que for de anúncio para casal, esse departamento é com eles, né? E amanhã, quem vai assumir tudo isso no meu lugar são eles, né? São eles. Eles vão assumir tudo isso aí. Eu acho que esses dois se encontraram muito, né? Nisso aí, eu tenho ficado muito feliz com vocês dois, mas muito feliz, minha felicidade é grandiosa. Amém, a paz do Senhor, igreja. Nós já trabalhávamos junto com Patrícia e César, né? Na verdade, a gente vai continuar com a parceria, né, com Patrícia e César e os demais casais que já fazem parte do Ministério de Casais. A gente, na verdade, só vai estar na organização e para passar para a igreja, a gente está mais presente na igreja, então é mais fácil da gente estar passando para vocês. Então, assim, a gente já tem algumas programações, né, para esse ano. Agora, em fevereiro, a gente vai ter o nosso primeiro culto de casais, o curso Aliança, que nós anunciamos, né, e já formamos 3 turmas.
Se alguém quiser ficar na fila de espera, tem 3 casais que ainda vão confirmar depois do carnaval. Então, assim, já tem uma pessoa aguardando na lista de espera. Se você quiser ficar na lista de espera, porque vai começar em março, fala comigo no final do culto, que, se houver a possibilidade, você entra nessa turma. Na verdade, nós planejamos para agosto abrir uma nova turma. E aí, já quem tem interesse já pode dar o nome, porque aí a gente já garante a vaga para agosto, tá? Daniel vai falar mais um pouquinho. Tem casado aí? Amém. Isso aí. Dia 23 agora, não percam, gente. Culto de casais. Já estou comunicando algumas pessoas aí pessoalmente. Foi até bom que pessoas já vieram falar comigo que não vinham porque não tinham salinha, não vinham porque vários empecilhos, mas a gente, como é um ano de alinhamento, a gente já está alinhando com todos os departamentos para ter professores para cuidar das crianças, então não vai ser mais impedimento, os pais podem vir, podem assistir, vai ser bênção, igreja forte, família forte, e porque hoje em dia é o inimigo que é isso, que é desconstruir a família. Então vamos dar manutenção no nosso casamento, para nossas esposas, a esposa dar para o seu esposo, para a gente poder fortalecer essa área também, para não darmos brecha, para a gente ser uma igreja realmente sólida, uma igreja alinhada, uma igreja firme na presença do Senhor, tá bom? Então, vamos com tudo aí. Outra coisa também, a gente está em parceria com o Ministério MRV, com o Encontro Espiritual de Casais, que vai ser em setembro, tá? Então, se vocês têm interesse, também existe uma lista de espera, fala com a gente, que a gente passa para o MRV, tá? E, a princípio, é isso. A nossa linha de família aqui é muito grande, eu trabalho com família, trabalho com todos eles, porque para mim é uma honra servir ao Ministério de Casais. Hoje o que mais eu faço é servir. Eu não falo nada, eu só falo o que eu tenho que fazer. Varrer o chão, eu vou varrer. O que eu tenho que fazer? Levar o som para lá, eu vou levar. O que eu tenho que fazer? Dar um microfone ao Antônio, eu vou dar um microfone a ele. Eu só recebo ordem. Amém, irmãos? E tem vezes que ele me dá uma oportunidade para orar, né? Isso é bom. Próximo, vai. Acabou? Não, cadê o seu? Entrou a portaria? Não, a gente tem que entrar. O diácono Alexandre e o diácono Anderson, eles estão o grupo deles é muito grande, não é um grupo pequeno. Passou de vocês? Passou voada, né? É um grupo muito grande. Eu já estava conversando com o Anderson concernente um trabalho que ele já está em mente junto comigo para fazer, vai ser algo muito maravilhoso, muito bom para o pessoal. Boa noite, igreja. O nosso trabalho lá embaixo é um trabalho de suma responsabilidade. Muitos acham que quando tem um pregador na igreja, mas antes de tudo isso acontecer, nós já temos uma equipe que está lá fora, aguardando por cada um de vocês, uma equipe que está no estacionamento, guardando o veículo, um sorriso que muitas vezes uma pessoa precisa, e está lá o obreiro com o coração aberto para dar um abraço, um sorriso. Isso faz uma diferença muito grande. E a nossa função lá embaixo, eu falo para eles que eles são guardião, né? São guardar a igreja, pessoas que entram na igreja, as crianças que ficam lá embaixo. E nós temos um projeto para 2024, nós vamos estar reunindo uma vez por mês, vamos estar falando da palavra de Deus, e com isso fazer com que nós fortalecemos também na fé, porque muitas vezes a gente está ali fora, passa alguém e pede uma oração. Se o obreiro não está, como diz em Timóteo, se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, ele tem que estar ali pronto para orar por alguém. Ele não precisa chamar um diácono, ele tem que ter essa autoridade de estar orando por alguém que, no momento, pede uma oração. E nós estamos com o coração para 2024 desta forma, unindo eles, participando de oração, ir para o monte, para que fortalecemos mais ainda uma igreja. Não é uma estrela, ela é uma constelação. E os obreiros lá embaixo, ele faz essa diferença. É isso que a gente está tentando fazer para 2024, se apresentar para Deus como um obreiro aprovado. E o diácono Anderson, nessa gestão, dirigindo os obreiros lá embaixo, foi o melhor que nós tivemos até o dia de hoje.
Nós tínhamos uma reviravolta muito grande com os obreiros e hoje ele conseguiu alinhar esse povo. Tem sido algo muito legal. Queria pedir o Rogério que vem aqui na frente, o Adriano também aqui na frente. Essas 3 pessoas aqui, eu, Rogério e Adriano, nesse tempo nós vamos dirigir assim a palavra a todos vocês dentro desse ano. Vamos ter outras pessoas, mas nós que vamos estar pregando domingo de manhã, domingo à noite. Esse ano nós não vamos receber quase nenhum visitante de fora nessa igreja. Nós vamos, eu estou me alinhando com eles, nós vamos trazer uma doutrina sólida de altar. Estamos conversando, vamos conversar, temos reuniões diretas. Então, tem departamentos que vão chamar outras pessoas para pregarem, né? E tem de chamar, mas nós vamos ser aqueles que vão estar de frente no altar, nesse tempo. Estamos orando, estamos vendo, pode mudar? Pode, a gente pode mudar alguns conceitos, sim, mas nós nos apresentamos a vocês aí, e nós vamos estar trabalhando. Espero que vocês gostem de tudo que vai acontecer na igreja. Nós estamos estruturando o que está por trás das cortinas, que chegam aqui na frente. Daqui a pouco vai chegar até vocês algo assim também muito especial. Então, a gente arruma a casa, aí daqui eu convido vocês para entrar dentro da casa, para jantar, tomar um café. Amém, amados? Amém. Esse é o grupo que vai estar trabalhando com a gente. Esse tempo foi gasto com maior alegria, maior carinho, para apresentar à igreja, a organização de tudo aquilo que vai ser feito nesse ano de 2024. Se você gostou, aplaude. Se você não gostou, fique quieto aí. Deus abençoe. Obrigado a todos vocês. Repita comigo, querido. Igreja alinhada, igreja curada, igreja de pé. Repita mais uma vez. Igreja alinhada, igreja curada, igreja de pé. Coloque para mim na tela aí Lucas 8, do 40 ao 46. Você conhece, eu vou lendo, daqui a pouco chega na tela. Diz a palavra que quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Jesus fez a pergunta. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse: alguém tocou em mim, sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida ou despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, na presença de todo o povo, e contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Então, quando Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, você, por favor, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ele. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Vamos orar. Deus, obrigado
por esse texto, por essa leitura, que para muitos aqui é conhecido, que muitas das vezes não se precisa nem ler, por conhecer a história, saber a história. Quantos aqui conhecem essa história? Mas que a tua palavra, que não volta vazia, possa estar queimando no nosso coração nesta noite, que eu seja um instrumento teu a falar para essa geração do alinhamento que está aqui, para que nós possamos crescer em graça e no conhecimento da tua palavra. Usa meus lábios, minha vida, meu corpo, meus gestos aqui nesse altar, e que tudo seja para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Digam todos amém. Querido, eu não quero pregar hoje, apenas eu quero orar com vocês. Mas antes de orar com vocês, eu tenho uma pequena reflexão. Um chazinho com biscoito. Quem gosta de chá com biscoito aí, diga amém. Então eu quero dizer que eu tenho uma palavra simples para os irmãos. Queridos, o texto vai falar de duas gerações que se encontraram com Jesus. Repita comigo, duas gerações. Uma geração que precisava ser curada e uma outra geração que precisava ser levantada. Repita comigo, uma curada e uma para ser o quê? Levantada. A geração que precisa estar de pé é a de Jairo. E ele vai até Jesus e pede para Jesus curar a sua filha, de 12 anos, que estava quase morrendo. No caminho aparece uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, e ela toca em Jesus, e a Bíblia vai dizer que imediatamente essa mulher, ela é curada. A doença dessa mulher já durava 12 anos. 12 fala do governo de Deus, 12 tribos, os 12 apóstolos, e aí você por diante vai entendendo os 12. O encontro dessa mulher vai mostrar uma geração que sangra, e Jesus está curando essa geração que sangra. A filha de Jairo, que está morrendo, é a geração que Jesus está levantando, que precisa ficar de pé, é uma geração que está morta. Jesus, em primeiro lugar, ele cura essa geração que sangra, para depois levantar uma outra geração que está caída, uma outra geração que está morta. Estamos vivendo um tempo de alinhamento. Então, para Jesus, não existe uma geração, não existe uma outra geração que ele quer levantar. Jesus, ele quer cuidar dessa geração, seja ela sangrosa ou seja uma geração morta. Então saiba que Jesus quer te curar hoje. Diga um amém. E mais, é uma geração que ele quer. A gente muitas das vezes olha a nossa geração e parece que precisa ser levantada uma outra geração que vai em frente. Mas não, Jesus, ele quer transformar essa geração. Jesus quer transformar nós que estamos aqui. Jesus quer fazer com que nós venhamos ganhar vida através da gente. Não precisa entrar outro no nosso lugar. Jesus quer nos usar. Jesus quer nos curar. Jesus, ele quer nos levantar. Diga amém. Agora, sabe por que Jesus foi na casa de Jairo? Porque tem um pai que foi interceder por sua filha. Então te pergunto, quantos pais estão aqui hoje intercedendo por sua família? Levante a sua mão. Levante sua mão, querida. Eu quero profetizar, Jesus está chegando hoje para curar e transformar a sua geração. Hoje, transformar a sua geração. O mundo, ele está cheio de violência. Muitos pais estão perdendo seus filhos para as drogas. Adolescentes entram para o mundo do crime, e todos os dias tem pais chorando pelos seus filhos. Agora, a nossa geração está perdendo. Por que tem pais chorando pelos filhos? Por que essa geração está se perdendo? Nossa geração está perdendo a intimidade com Deus, e nós precisamos restaurar essa intimidade hoje. Uma família alinhada, íntima de Deus, os milagres vão vir. Nós estamos vendo uma geração que não vem para a igreja adorar, só vem para pedir algo, ou um carro, montar uma empresa, ganhar alguns trocados, e eu fico triste de falar isso.
essa geração não ora mais na sua própria casa, não tem mais devocional, essa geração não adora mais de coração, essa geração não lê mais a palavra de Deus. Mas essa geração que não lê, que não ora, essa geração que não adora de coração, mas essa geração é a geração que Jesus quer curar. Somos nós. Jesus não quer outras pessoas, Deus te quer. E eu quero falar de uma geração aqui, a primeira geração. A primeira geração que Jesus quer curar é a geração que sangra. Diga comigo, a geração que sangra. Eu te pergunto, sabe aonde aquela mulher sangrava? Ela sangrava no ventre. Ela não gerava mais filhos. A minha geração não gera mais filhos espirituais, porque a minha geração está sangrando. Entenda, o sangramento de uma mulher fala de intimidade, sim ou não? Nenhuma mulher sai por aí dizendo para todos que está nos seus dias de sangramento. Mas agora aquela mulher, ela pede ajuda, ela toca em Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus para cuidar de uma geração que sangra, na sua intimidade. Sabe qual é o maior problema meu e o maior problema seu? Que muitas das vezes nos relacionamos uns com os outros, até apertamos as mãos, damos beijo no rosto um do outro, falamos em rodinha, mas muitas das vezes estamos sangrando na intimidade um com o outro. Repito, uma mulher que sangra não sai por aí dizendo que está sangrando, e muitas das vezes uma igreja que quer se alinhar, ela precisa tocar, ela precisa falar, ela precisa dizer aonde está sangrando, o que está acontecendo com a sua vida, para a gente crescer. Quantos de nós não crescemos espiritualmente? Quantos de nós não crescemos dentro de casa? Quantos de nós não temos bons empregos? Por quê? Estamos com o coração sangrando. Estamos com o coração sangrando com a esposa, com os filhos. E queridos, essa geração que sangra, ela precisa ser curada para que a gente venha crescer em paz na nossa vida. Aleluia. Nós não temos que viver divididos. E quantos estão divididos dentro da sua própria casa? Por quê? Porque sangra na sua intimidade. Sangra na sua intimidade. E Deus está mandando te dizer nesta noite que você precisa tocar, que você precisa falar, que você precisa abrir o seu coração. Aí sim, Jesus vai dizer, de mim saiu poder. Aquela mulher, ela pede ajuda. E quantos de nós hoje estamos precisando tocar em Jesus? A pergunta é, por quê, pastor? Porque estamos sangrando por dentro, na intimidade, e ninguém sabe. Porque é na intimidade. Muitas vezes temos algo contra o irmão e ele não sabe. Nós pais temos que nos abrir para os nossos filhos e os filhos precisam se abrir para os pais. Nós temos que dizer aonde está sangrando, aonde está o problema. E quantas pessoas que estão aqui estão sangrando e ninguém sabe. Pessoas que estão sangrando por dentro há 10, há 12, há 20 anos e nunca se abriu. Meu irmão, levante uma das suas mãos, por favor. Eu quero profetizar que Jesus vai te curar hoje. Jesus vai te curar hoje. A minha geração está sangrando no pecado. Nunca se viu tanto escândalo dentro de igrejas. Nunca se viu tanta divisão dentro de igrejas. A minha geração tem pastores suicidando. A minha geração está clamando. Não está clamando mais para salvar vidas. Tem muita gente perdida dentro da própria igreja. Sabe por quê? Agora, por que os nossos cultos estão cheios de oba-oba? É por isso que a nossa geração sangra. Porque os nossos cultos estão cheios de oba-oba. Se lança uma palavra profética na vida de alguém, ninguém pega.
mais um motim, uma situação aí fora que vai te alegrar, você está. E nós estamos buscando uma igreja para se alinhar, junto com todo esse grupo que está aqui. Então, essa geração que sangra, essa geração que está sangrando por dentro, gente, tem muita gente que não quer se comprometer com ninguém porque está sangrando por dentro, porque não, se eu me meter nisso de novo, vai dar problema para a minha vida. Que problema? A obra de Deus não dá problema para ninguém. A obra de Deus só traz solução. A obra de Deus, você ganha as vidas para Jesus Cristo. A obra de Deus é isso. Quem quiser dividir a obra de Deus, vai morrer fora dela. Nós temos que nos aproximar de Deus, nos aproximar uns dos outros para ganharmos vidas para Cristo Jesus. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Essa é a palavra. E nós, como igreja, nós estamos fazendo isso? Hein? Só se prega mensagens da teologia de uma prosperidade aí. Ninguém cuida mais de ninguém. A teologia da prosperidade tem enchido a igreja, mas também tem enchido o inferno. É isso, pastor? É. As igrejas são cheias com essa teologia, mas o inferno também está cheio. Não se prega mais sobre o pecado, não se doutrina mais, não se prega mais sobre o inferno, não se fala mais sobre a volta de Jesus. O que está acontecendo conosco? Só se prega que o povo gosta de ouvir. Profetizamos que o mar vai se abrir. Tem pessoas morrendo afogadas porque o mar não se abriu. E tem muitos dizendo, amanhã vai acontecer na sua vida. Tal dia, eu não dou 3 dias que o mar vai se abrir. O mar não se abre. A pessoa se afoga dentro deste mar e coloca a culpa no Evangelho. E a culpa não é do Evangelho, a culpa é nossa, que entra nesse barco que tem um rombo embaixo. E essas teologias têm nos prejudicado. Não se ouve mais a voz de Deus. Não se ouve mais a voz de Deus. Não se ouve mais a voz dos profetas. Se ouve a voz de qualquer pessoa. A antiguidade não está gerando mais fruto para ninguém. Senhores e senhoras que têm uma sabedoria muito grande, não está gerando mais sabedoria para ninguém. Eu preguei hoje de manhã sobre esse assunto. Só se prega o que o povo gosta de ouvir. Só isso. Agora, por que o mar não se abre? Não se abre porque o povo está doente. Jesus pregou as boas novas, ele pregou as boas novas de salvação. Jesus pregou o que muitos estão pregando hoje? Não. Jesus pregou de uma forma diferente. Agora, Jesus hoje, ele quer nos curar. Jesus hoje, ele quer curar essa geração. Mas para que essa geração seja curada, a minha geração, ela precisa ir até Jesus. Entende? A minha geração precisa ir até Jesus. Ela precisa tocar. A minha geração precisa ir até Jesus. A mulher, ela só ficou curada quando tocou na orla do manto de Jesus. Porque ela tocou na orla do manto de Jesus. Porque ela era conhecedora das leis e conhecia aquele manto que Jesus estava usando. Em Números 15, 37 e 40, ele vai dizer mais ou menos assim, Deus ele manda, porque nas franjas da orla do sacerdote, né, um cordão azul celeste, azul lembra o céu, e é de lá que vem toda sorte de bênção. Quando ela olha para aquele manto, ela começa a observar, aquele manto ali tem um poder diferente. Esse cordão que estava nesse manto é chamado Tissi. Repete comigo. Tinha 5 nós. 5 fala dos 5 livros do Pentateuco. Tissi simboliza a palavra de Deus.
Aquela mulher, ela foi curada quando ela tocou na palavra, naquela palavra viva chamada Jesus, e ela tocou no cordão do manto de Jesus. Ela não estava ali à toa, e muitos de nós estamos dentro da igreja e não conhecemos a igreja. Essa mulher estava lá doente, mas conhecia o Tici-Tici. Ela conhecia o que era aquele manto e conhecia quem estava dentro daquele manto. Era uma palavra viva. Nós precisamos ser conhecedor da palavra e conhecedor das coisas que saem do altar do Senhor. Sabe o que Deus está falando hoje? Que só seremos curados quando a nossa geração voltar à verdadeira vontade de ler e se aproximar da palavra de Deus. Hoje os nossos cultos, eles são muito animados, mas não está se salvando ninguém. Eu vi aqui uma carga de pregadores que veio aqui, que muita gente aceitou Cristo aqui nessa igreja. Você lembra dessa carga de gente que veio aqui? Quem lembra no passado? Muita gente. Eu posso fazer uma pergunta aqui, alguém pode até levantar a mão, mas eu pergunto, dessas cargas todas, quem aceitou Jesus aqui, se batizou e está aqui hoje batizado na bênção do Senhor, aceitou a Cristo nessa enxurrada de gente que teve aqui ano passado? Levante a mão aí, por favor. Não, que aceitou Cristo e foi batizado. Uma pessoa. Tem mais aí atrás? Tem aí em cima? O troço fica difícil. Fica ou não fica? 10 pessoas vêm à frente, 20 pessoas vêm à frente e nenhuma permanece. É estranho? Muito estranho. O que está acontecendo com a gente? Sabe onde vem o conserto e a transformação de alguém? Quando se senta à mesa, quando está em família. Aí você consegue se revelar um ao outro, você consegue aproximar um do outro, você consegue cuidar, sabe, de algumas pessoas. Agora, se eu fizer uma pergunta aqui, quantos aqui aceitaram Cristo nesse lugar? Quantos aqui tiveram seus filhos nesse lugar? E quantos aqui viram seus filhos ser batizados e apresentados a Cristo Jesus? Levante a mão, por favor. Uma enxurrada de gente. Ah, pastor, você quer comparar? Não estou comparando. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos que voltar à essência da adoração. Não a essência de um culto tão grande, tão avivado, tão maravilhoso, e a gente não consegue salvar ninguém. A gente não consegue vivenciar um conceito legal do Evangelho. Por quê? Tem muitos corações que pregam, que falam, mas estão sangrando. E faz com que outras pessoas sangram também. Agora, a minha geração, quando voltar a falar de Jesus, eu tenho a certeza que ela vai ser curada. Agora, como, pastor? Vai ser curada em público, a minha geração, como aquela mulher foi curada. A minha geração, quando voltar para Jesus, vai ser curada nas igrejas, vai ser curada nas campanhas, vai ser curada nas ruas, vai ser curada nas vigílias. Queridos, eu quero dizer para você que a porta estreita continua aberta. Só que ela é estreita. E para passar, meu irmão, você tem que fazer alguns regimes de algumas pessoas. Você tem que fazer um regime de algumas falácias ou de algumas coisas que você está ouvindo aí pela internet. Ou que você acompanha achando que é base para você. E não é. Quem já passou dificuldade na vida aqui, levante a mão. Já passou? Eu já passei dificuldade na minha vida que eu só tinha o arroz e o feijão para comer. Quando vinha uma mistura, tinha que levantar a mão para os céus, mas estou vivo até hoje. Até hoje.
Porque não é as coisas belas do mundo, mas as coisas simples que nos alimentam, que traz o alimento sólido para a nossa vida, sabe? Tem gente que eu quero me aprofundar cada vez mais, eu quero mergulhar cada vez mais, eu quero ser conhecedor cada vez mais. Sim, querido, seja, mas depois que você ser conhecedor cada vez mais, mergulhar em águas profundas, saiba que você é apenas um instrumento de Deus, que o ministério não é seu e nada é seu, nada que você tem é teu, nada. Precisamos voltar a falar dessa porta que é Jesus. A outra geração que está sendo levantada na intimidade, Jesus, quando chega na casa de Jairo, havia as carpideiras. Repita comigo, carpideiras. Quem são essas pessoas? Eram pessoas pagas para chorarem nos velórios. Em primeiro lugar, Jesus diz para essas pessoas: sai daqui. As carpideiras fingiam emoções. O choro delas eram choros falsos. Jesus quer levantar uma geração sem ser contaminada pela falsidade. Uma geração que fale a verdade. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Nós temos que ser uma geração que fale a verdade. Nós temos que ser uma geração de pastores, de líderes, que não enganam o povo, que fala o verdadeiro evangelho. Jesus cura a filha de Jairo e diz: dá de comer essa menina. Sabe quantas pessoas estavam no quarto nesse momento? 5. O 5 aparece mais uma vez. 5 são os ministérios que vão alimentar a geração que Jesus está levantando. São os mestres, são os pastores, são os evangelistas, são os apóstolos e são os profetas. Jesus quer que essa geração de mestres, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, Jesus quer que essa geração seja uma geração apaixonada por sua palavra. Jesus quer levantar pessoas aqui que sejam apaixonadas por Jesus. Apaixonadas por Jesus, que adore ao Senhor. Que louve a Deus. Antigamente você ia para uma festa, ou para um baile, não sei, para um futebol, você ficava em pé o tempo todo. Quando você entra para a igreja, você não consegue ficar em pé 40 minutos. Você não consegue levantar os seus braços mais. Antigamente ficava lá, torcendo pelo Flamengo, de braços para cima o tempo todo. Não era assim? Não abaixava o braço de jeito nenhum. Hoje, nos convertemos, aceitamos Cristo, então não é por sacrifício. O reino de Deus vai ser conquistado por sacrifício. Esse é o reino de Deus. Queridos, essa igreja precisa a cada dia mais melhorar na sua adoração, na sua veneração a Cristo. Uma igreja que deixa de sangrar, uma igreja que é levantada, que está morta, ela precisa adorar, e essa é a geração que Deus quer. Deus não quer levantar uma outra geração, Deus quer fazer dessa geração uma geração limpa, uma geração profética, uma geração cheia de graça. Deus quer fazer dessa geração isso, uma geração que não se prenda à religiosidade. Jairo era mestre no Pentateuco. Jairo, ele viu aquela mulher tocando na orla de Jesus, e na lei, um judeu não podia tocar em uma mulher impura. Por causa disso, dá-se a entender que Jesus se tornou impuro. Dá-se a entender que Jairo agora não podia mais receber Jesus na sua casa. Mas quando Jesus disse para Jairo: vamos lá, Jairo disse: estou junto. Sabe por quê? Além dele ser um religioso,
além de ele ser um dos principais da sinagoga, ele entende que Jesus era puro por excelência, e nada de impuro poderia contaminar Jesus Cristo. A lei dizia, a lei para eles dizia, mas ele estava olhando para um lado espiritual. E ele diz, não, vamos, eu quero. Agora Jairo não podia mais receber Jesus, será na sua casa? Mas Jesus disse, vamos, ele disse, estou junto. Jairo era um dos principais na sinagoga, mas Jairo estava na frente de um rei. Jesus é o rei dos reis, Jesus é o Senhor da glória, Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o mestre dos mestres. Jairo não se prendeu mais na sua religiosidade, ele sabia que só Jesus tinha uma palavra de vida e uma palavra de vida eterna. Queridos, não se prenda à sua religiosidade, abra o seu coração para Jesus, não se prenda em algumas mazelas suas, abra o seu coração, se entregue por excelência, toque em Jesus para que o sangramento vá embora, revele onde está a tua dor para Cristo. Hoje você tem essa oportunidade de abrir o seu coração. 2 gerações diante de Jesus, uma geração que precisa ser curada e uma outra geração que Jesus começou a levantar, uma geração morta. Quando essas gerações elas forem restauradas, essa geração vai passar o bastão. E para passar o bastão, precisa ter alinhamento. A geração que está se levantando não vai pegar o bastão do chão de qualquer jeito. Nós somos a geração do alinhamento. O bastão vai ser entregue nas mãos da geração que Jesus está levantando. Eu quero dizer para os irmãos, essa geração curada, transformada, essa geração que vai deixar de sangrar, somos nós. Essa geração que vai se levantar dos sepulcros, essa geração que vai ser ressuscitada pelo Senhor, vai ser uma geração que vai receber uma outra geração. E para você receber uma outra geração do tamanho dessa daqui, nós precisamos estar tratados, curados, falando a mesma língua. Aí nós vamos receber outra geração aqui dentro. E essa geração ela vai ser contaminada por uma geração totalmente diferente, uma geração curada, uma geração que não está morta, uma geração que não está sangrando. Então, a igreja precisa ser curada, pois é ela que vai reinar na terra. A minha geração precisa estar comprometida em ajudar a geração que está chegando. Muitos foram ajudados por uma geração e hoje não ajudam uma geração que está chegando. Não tem uma casa espiritual, não tem um lar que possa se chamar de lar. E muitas das vezes estão perdidas dentro da sua própria casa. Nós precisamos alinhar essa geração. Geração que sangra e a geração que está morta. A geração que sangra tem que ser estancada a sua hemorragia. E a geração que está morta, ela precisa levantar. Aleluia. Ela precisa ressuscitar. Eu faço parte da geração que vai passar o bastão. Eu faço parte. Eu quero me alinhar, porque eu quero passar o bastão. Eu quero um dia não estar aqui na igreja e tudo está funcionando. Tudo está completamente do jeito que Deus quer. Tudo funcionando, tudo alinhado. Vocês não vão sentir falta da minha pessoa pregando aqui, ou de algumas pessoas cantando ou falando. Você não vai sentir, sabe por quê? Porque você está alinhado com o Pai, você está alinhado com tudo. Porque quando o Rogério subir aqui e falar, oi gente, tudo bem? É a mesma coisa. Quando alguém chegar aqui, falar alguma coisa, é a mesma coisa. O corpo muda, mas o conteúdo é o mesmo. Aleluia. Para que uma igreja cresça, nós temos que falar a mesma língua.
Deus está preparando algo muito grande para essa igreja. Mas Deus só vai liberar pós-alinhamento. Deus só vai liberar quando as coisas estiverem todas elas no eixo. A que sangra e a que está morta. A que sangra precisa ser curada. E a que está morta, ela precisa levantar. Agora a geração que sangra precisa ser curada. E a geração que está morta, ela precisa ser ressuscitada. E eu espero que hoje aqui, você possa pensar um pouco nesta mensagem, se alinhar com Cristo, com o ministério da sua igreja, com os departamentos da sua igreja que foram apresentados aqui. Quando eles falaram sobre o bambu chinês, foi porque eles foram ministrados. Quando o outro falou que nós não somos uma estrela, mas somos uma constelação, é porque eles foram ministrados. E outra coisa, se eu posso dar uma orientação aos irmãos, eu quero dar. Está vendo tudo que foi lançado aqui? Ande antes de falar. O problema meu é que eu não ando e falo. Ande. Ande. Chega aqui, Rogério, rapidinho. É isso que você tem que fazer. Eu vou andar, você vai ficar parado. Do teu lado? Não, eu vou andar, você fica parado. Tá bom? Ele ficou parado, sim ou não? Agora, ele pode falar de mim, se eu estou andando rebolando, se eu estou andando parado. Sim ou não? Se eu fiz assim, não sei nem rebolar, né? Mas... Isso é para outra geração. É para outra geração, é. Mas se ele andar junto comigo, hein? Vamos lá? Mesmo passo? Ele sabe se eu estou rebolando, se eu estou fazendo alguma coisa? Não. Aí depois que ele andou comigo, parou aqui, ele pode falar: pô, pastor, foi legal a caminhada, pô, teve algumas coisas no chão, mas você caminhou junto primeiro. Vamos caminhar antes de verbalizar, de falar. Amém? E uma das coisas, a terra que te fez crescer, você tem que abençoar a terra que um dia te abençoou. Isso se chama... Muitas pessoas não têm gratidão. Geração sangrosa não tem gratidão. E a geração que está morta. E eu termino dizendo para os irmãos, se você tivesse hoje alguém sangrando e alguém morto, você, no seu pensamento, você iria para o sepultamento ou você salvaria alguém que está sangrando? Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus, ele chega e cuida de uma geração que sangra e diz: vou estancar essa hemorragia. Aí depois ele vai para a geração que estava morta, porque de primeiro passo ele disse assim: está quase morta. No segundo estágio, não incomode mais o mestre, porque ela já morreu. Parece que Jesus não ligou para a morte e cuidou da geração que sangra. Jesus quer cuidar da geração que sangra, mas a geração que está morta tem que ter alguém que foi curado para salvar a geração morta. Então, você que sangra, seja curado, porque tem muita gente que está morta, precisando que você deixe de sangrar para você ter uma palavra de Deus para a vida de alguém. A obra de Deus é linda, trabalhe nela. Agora, trabalhe nela sem detalhezinhos, sem coisinhas, sem picuinhas na sua vida. Trabalhe, se entregue, faça o seu melhor, sabe, na obra de Deus. A obra de Deus é a sua família, cuida da sua família, sabe, cuida mesmo. Geração que sangra, toque no Tsi. Conheça a palavra, que a única que pode nos libertar é a palavra. Toque nela, para que você seja salvo, para que você seja restaurado. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que dependem da sua cura,
que estão sangrando também. Querido, está vindo uma geração aqui para essa igreja. Mas tem que ter uma geração para cuidar. E nós temos que cuidar uns aos outros. Cada departamento desse aqui vai cuidar de um grupo. E as palavras vão ser as mesmas. Não vão ser palavras diferentes. Uma leitura minha vai ser a leitura deles, adaptada para o grupo que eles estão trabalhando. Que você possa ser cuidado e que você possa cuidar e tocar em Cristo para que você pare de sangrar e para que você ressuscite, porque Deus está esperando por você. A obra de Deus está te esperando. A obra de Deus te quer. Jesus não quer que ninguém esteja no seu lugar. Ele quer que você esteja no seu lugar, curado, transformado, mudado, trabalhado e edificado por Ele. Jesus nos ama. Jesus ama essa igreja. Se essa igreja está chegando agora a 24 anos de existência, é porque Jesus ama essa igreja. Não é porque tem um pastor aqui, não. É porque Jesus ama essa igreja. Porque várias pessoas estão vindo, estão se agregando, estão trabalhando, porque Jesus ama essa igreja. E Jesus te quer de volta. Jesus quer a sua vida, quer a sua família. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Vamos ficar de pé, queridos. Tudo acontece, né? Olha só. Pastor, a dança que vai ter que ser cancelada porque a sua filha Evelyn está se sentindo mal. Se você ver a dança que essas meninas iam fazer, uma música totalmente diferente de todas as músicas que você já ouviu, mas seria a cereja do bolo dessa mensagem, sabe? Mas se assim Deus quer, você vê o quanto o reino espiritual trabalha contra tudo isso que a gente fala. E muitas das vezes o reino espiritual, ele não toca em alguém de fora, ele toca na sua própria carne. Você entende? Nossa própria carne. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça resplandecer a graça dele na nossa vida. Amém, amados? Nós vamos servir a ceia do Senhor. Que você seja curado, tratado, porque por suas pisaduras nós fomos sarados, tratados, cuidados pela glória e a graça do nosso Senhor. Teu sangue vai-me além de todas as alturas, onde ouço a sua voz, falando de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que preparas para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
Diga, eu sou livre, bem forte, vai lá. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, vai, diga bem forte. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Esse é o corpo de Cristo, Rogério. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tratados, curados, diga alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Levante seu pão aos céus, Pai, obrigado, porque aqui é o teu corpo que foi moído por nós. Nós entendemos que pelas suas pisaduras nós fomos curados do sangramento, nós fomos ressuscitados, porque se um dia fomos mortos, hoje estamos de pé. Obrigado, Jesus, porque sabemos que Tu és a nossa estrada, Tu és a nossa vida, e queremos viver nisso, Senhor. Obrigado por este pão. Eu oro agradecido a Ti, em Cristo Jesus. Comamos todos deste pão, por gentileza, coma deste pão. Pegue seu cálice, esse é o cálice da nova aliança, Diácono Rogério. Gostaria que você pegasse seu cálice, abrisse seu cálice. Se puder trocar o cálice com alguém, você faça isso. Você fala: o bem que eu quero para mim, eu desejo para a sua vida. O bem que eu quero para minha família, eu desejo para a sua família. O bem que eu quero para minha casa, eu desejo para a sua casa. Esse é o bem que eu quero para mim, eu desejo para você. Aleluia. Santo é o teu nome. Paulinho, o bem que eu quero para mim, eu desejo para você, para sua família, para sua vida, seu coração, para sua alma. Oh, aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Pai, te dou graças por este sangue que um dia foi vertido na cruz por nós. Que esse sangue nos faça entender que temos uma dependência total de Ti. Nada somos sem a Tua presença. Nada podemos construir sem a Tua graça em nós. Que a Tua graça em nós faça com que venhamos confiar mais em Ti. Porque muitos confiam em cavalos, outros em carros,
mas queremos confiar em Ti, Jesus. Queremos nos prender a Ti, porque Tu és a confiança total para cada um de nós. E quando nós nos alinhamos, confiança com confiança, razão absoluta em Ti com razão absoluta em Ti, nós criamos um exército muito forte. Um exército que vive de propósitos. Propósitos esses para frente que é lançado no nosso coração. Que possamos abençoar hoje a geração que nos abençoou. Que possamos ser bênção para essa nova geração. E manter a geração que um dia nos abençoou. Obrigado, Jesus, por essa nova geração, por esse novo módulo. Obrigado pelos teus líderes da tua igreja. Obrigado por aqueles que vão um dia ainda se agrupar a esses que estão aqui, porque as portas elas continuam abertas, não fechadas. As portas de cada departamento estão abertas, não estão fechadas. E quantos outros vão vir? Quantos outros vão voltar? Quantos outros vão entrar por esta porta entendendo que tem uma palavra de graça, de paz, de aconselhamento para cada vida, para cada amigo de caminhada. Que nós possamos nos tornar irmãos uns dos outros. Muitas das vezes, irmãos, têm alguns impasses, algumas coisas, mas são irmãos. Entendem um ao outro, Pai. E que possa esse entendimento pairar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja. Que esse sangue possa selar isso. Em nome de Jesus, eu abençoo este cálice. Digam todos amém. Beba deste cálice. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós vamos apresentar uma criança a Jesus. Traga aqui para mim, por favor. É o Ravi. Eu pensei que fosse Davi. Bem que eu não li primeiro, né? Ravi. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, eu tenho uma pessoa aqui que está passando por um processo difícil na vida, que está fazendo uma cirurgia, a retirada de um câncer no estômago. Deus, tem pessoas que estão precisando mais. Que a nossa solidariedade, que o nosso amor a esta pessoa agora em oração possa trazer o alívio, e nós profetizamos que esse câncer ele vai sair da vida desta pessoa através da operação, mas que vai ter uma restauração. Tome conta, Pai, dessa pessoa em nome de Jesus. Digam todos amém. Amém. Cadê a criança, gente? Amém. Está aqui. Seu Ravi. É você, rapaz? Tudo bem? Não sabia que era você que vinha, não. Tem mais gente aí da família? Bem que é plástico, né? Se fosse vidro já teria ido embora. Mas é plástico. Rogério, me ajuda aqui. Tá sorridente. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, em Cristo Jesus, o Ravi está aqui em meus braços, mas que meus braços sejam os teus braços sobre a vida desta criança. Aqui estão os pais, os amigos, os colegas que vieram aqui, ó Pai, prestigiar esta consagração, essa apresentação a Ti. Jesus foi apresentado no templo e desde então nós fazemos assim também. Apresentamos crianças no altar do Senhor. Então, Pai, como pastor da Igreja de Nova Vida em Vila Rosalie, ligado ao Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu apresento o Ravi em teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam todos amém. Amém. Digam graças a Deus. Ao Ravi, gente! Está familiarizado com a igreja já. Meu Deus do céu, como tu és simpático. Amém. Receba aqui uma lembrança.
vocês guardarem em casa, no coração, amém? Cadê a foto? Amém, amados? Graças a Deus, obrigado família pela confiança. Amém, amados? Graças a Deus, culto maravilhoso, que Deus nos abençoe. Amém? Cadê as palmas para Jesus? Comigo assim, ó, é no compasso, é no balanço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Diga amém. Vai em paz, queridos. Vai em paz. Deus abençoe. E Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti.